no ensino médio muito com coordenadas, né? De pontos, né? E aqui a gente também trabalha coordenadas de pontos, só que a gente insere um elemento a mais, que é o vetor, né? No R2 e no R3, no caso dos nossos exemplos para esse curso. Mais geral, seria né? Essa teoria mais geral seria o curso de Geometria Analítica, tá? Algumas afirmações aqui no curso, eu falo que vale mais geral, eu ponho RN em muitas situações, né? Em vez de falar R2, R3, eu falo RN. Então você pode pensar, pô, é um espaço de dimensão 5, espaço de dimensão 6, sim, a teoria vale, né? Claro que para desenhar, você não consegue, né? Como você vai desenhar um espaço de dimensão 6, né? Mas teoricamente aquilo vale. Em álgebra linear, a gente olha até para outros tipos de conjuntos, né? Não só o espaço Rn, mas como, por exemplo, o conjunto dos polinômios de grau n, né? E também vale muito das coisas que a gente afirma aqui, tá? Isso no âmbito teórico, né? A gente mexe muito com a prática, porque a gente sempre olha ali para o plano ou para o espaço tridimensional, né? Que é uma característica do curso de Geometria Analítica. Ele antecede, é para aguçar a intuição do aluno para estudar álgebra linear, se for continuar com os aspectos mais teóricos, certo? Então, o vetor ele é um elemento muito importante porque ele facilita, ao contrário de que algumas pessoas pensam, né? Ah, vetor é a classe de equivalência, coisa difícil, é um conjunto. Vetor é um conjunto de segmentos equipolentes, né? Mas, na verdade, ele facilita muito a história, as contas. Porque você pega um representante que mais te convém, né? Fazer as contas, jogar todos os representantes para a origem, né? Então, a gente está numa situação onde só importa a direção, sentido e tamanho. E tem muitas coisas, né? Muitas grandezas que só importa direção, sentido e tamanho. Tamanho no ponto de vista de intensidade, né? Pode ser olhado, né? Comprimento ou intensidade. Então, é bem interessante olhar para os vetores, né? Nas aulas passadas a gente fez isso, né? Eu falei de segmento antes, né? Parecido ali com o ensino médio. Depois eu falei de vetor na segunda aula. E na terceira a gente fez operações com vetores. Até agora tá tudo muito simples, pessoal. Se não tá simples para você, é porque tem algum problema muito grave de matemática básica ou não está estudando, tá? Porque é simples. A coisa mais complicada é entender ali a definição de vetor, mas as contas em si são muito simples, certo? Porque é a mesma álgebra usual do R2 e do R3, né? Tá? Que se faz no colégio. Hoje eu vou continuar com coisas simples ainda, tá? Hoje eu vou fazer uma revisão do ensino médio de coisas que eu vou usar na próxima aula. Qual é essa revisão? Uma coisa bem pontual sobre matrizes, algumas operações com matrizes, mostrando ali que o conjunto das matrizes também é um espaço vetorial, mas focando ali em cálculo de determinante. Vocês lembram dessa palavra? Muitos, a maioria também deve lembrar como calcula, mas eu vou relembrar aqui na aula. Determinante, regra de Sarros vai usar bastante, só que regra de Sarros só vale para matriz no máximo tamanho 3. Está certo quem pensa assim, mas a gente mexe no máximo dimensão 3 na prática nesse curso? Sim, a gente mexe dimensão 3 no máximo, né? Dimensão 2 ou 3. Então, nossas matrizes, na prática, nos exercícios e exemplos, eles vão ter no máximo tamanho 2 e 3, matriz quadrada ali de tamanho 2 e 3, né? Então, regra de Sarros, tudo bem, vale, mas teoricamente, na hora de demonstrar algum teorema usando matriz, é mais legal olhar para a regra de Laplace, de cálculo determinante. Que a regra de Laplace, ela vale mais geral para uma matriz de tamanho qualquer, né? Imagina uma matriz 10 por 10. Então, na teoria, é legal saber a regra de Laplace
porque eu vou usar assim para demonstrar algumas coisas, algumas afirmações, né? Mostrar que são verdadeiras algum teorema, né? Demonstrar tal. Então é legal ter em mente a formulinha, tá? Não vou mostrar por que que a fórmula dá certo, mas vou mostrar como ela é aplicada, tá bom? Na aula de hoje. Tudo revisão do ensino médio, regra de Laplace, regra de Sarros, determinante, matriz e um pouco de sistemas lineares também, tá? Então essa aula é bem simples, porque é revisão. Mas a próxima aula vai ser um pouco mais complicado, tá? Então se preparem para o psicológico para uma aula um pouco mais complicada. Então até agora a gente veio com coisas muito simples, tá? Mas realmente a semana que vem eu vou precisar complicar mais um pouco, complicar um pouco, né? Porque vai ser necessário. Vou ter que falar de base ali, dependência linear, que não é tão simples. Mas até hoje é tranquilo, tá? Tudo foi antes e que vai ser hoje. Peguem para estudar, que tem condições, plena condições de entender tudo sozinho, tá, pessoal? Assim, só se o problema for muito grave mesmo com matemática básica, senão você entende, tá? Agora na próxima aula, fique mais esperto, porque a próxima aula vai ficar um pouco mais complicada. Eu vou parar um pouquinho aqui para fazer chamada e já começo com o material. Já postei o material da aula de hoje, tá? Com o nome de sistemas lineares, tá bom? Já tá aí no Teams para vocês. Vou fazer chamada agora e vou soltar o material. Lembrando que eu estou aqui todo o tempo, você pode me chamar em qualquer dúvida, não só pode, como deve chamar. A qualquer dúvida, qualquer afirmação que não entendeu, só me chamar. Adriano Gomes está aí? Adriano Gomes. Eu vou aproveitar, antes que eu me esqueça, pôr para gravar aqui, porque esquecer de pôr para gravar é uma coisa que eu sempre faço. Tá, então o Adriano faltou, coloquei para gravar aí. O Adriano faltou e. Opas, cadê? E o Alex Rodrigues, tá aí? Alex tá aí, ok. Alisson tá aí? Alisson não? Não. Amanda Cristina? Professor, licença, rapidinho. Oi, pode falar. Eu lembro que eu comentei com o senhor que o Alisson ele está trabalhando um pouco longe, ele chega só depois das 19h30. Ah, tá bom. Tá. Se Eu você peço para ele puder. dar um oi assim que ele chegar, tá bom? Ah, muito obrigado. Tá Tá bom. bom. Por enquanto eu vou deixar com falta aqui, que eu não sei se hoje ele vai vir mesmo, mas assim que ele falar eu altero. Não, tudo bem. Ok, obrigado. A Amanda tá aí? Amanda não, né? Anthony. Anthony tá aí, ok. Bruna Rita. Bruna tá aí, ok. Bruno Hernandes. Presente, professor. Ok, Bruno. Cássio Felipe. Cássio. Faltou. Diego. Presente, professor. Ok. Eric. Eric tá aí, ok. Evandro. Presente. Ok. Fernando Rodrigues. Presente. Ok. Flávio William. Presente. Ok. Gabriel Aparecido. Gabriel Aparecido tá aí, ok. Gabriel Felipe. Gabriel Felipe, faltou. Gabriel Ventura. Faltou, Gabriel Ventura. Gleidson. Gleidson tá aí, ok. Guilherme Mariano. Guilherme. Faltou. Gustavo Simeão. Ok, Gustavo. Hailey.
Hailey Cristina, faltou, né? Herbert Moraes, tá aí, ok. Johnny Nelson. Faltou. Júlio César. Estou aqui. Ok. Leonardo Amado. Presente. Ok. Letícia da Silva. Letícia. Faltou. Lucas Alberto. Faltou. Lucas Canucci. Faltou. Lucas Eduardo. Presente. Ok. Professor, é o Guilherme aqui. Eu tava no banheiro aqui, eu perdi acho que a chamada que me avisaram. Aí só pra falar presente, tá? Tá bom. Desculpa. Lucas Eduardo, eu não vi. Lucas Eduardo. Não, Ô, né? professor, eu tô aqui. Opa, Lucas Eduardo aqui, ó. Ah, tá bom. Ok. Marcos Felipe. Marcos não, né? Faltou Marcos Gonçalves. Faltou também. Matheus Bauer. Marcos Félix está aí. Marcos Félix. Tá bom, Marcos Félix. Matheus Bauer também. Tá bom. Matheus Souza. Matheus Souza. Não. Maicon. Matheus Souza faltou. Maicon também. Maicon. Faltou. Nicolas Gonçalves. Ok, Nicolas. Nicole. Nicole. Faltou. Pamela Firmino. Presente. Ok. Pedro Henrique. Pedro. Faltou. Pedro tá aí, tá bom. Sequência em Rafael aí. Rafael Augusto tá aí? Tá aí, ok. Rafael da Silva. Presente, professor. Ok. Rafael de Souza. Presente. Ok. Rafael de Souza. Rafael Pompeu. Tá aí, ok. Rafael Reis. Faltou, né? Rogério Pires. Rogério Pires faltou. Gabriel tá falando aí, o Johnny também. Tá bom, Johnny. Gabriel Felipe, é isso? Tá bom. Gabriel Felipe coloquei aqui. Agora eu estou chamando a Sabrina. Sabrina? Tá aí, ok. Calma aí, Rafael da Silva já foi. Pus, Lucas Canucci. Tá bom, Lucas Canucci, coloquei também. Sabrina, ok. Sara Jesus. Ok, Sara. Tamires, do Nascimento. Tamires, faltou. Tainá, de Sá. Faltou. Vinícius Araújo. Ok. Vinícius dos Santos. Faltou, né? Vinícius Pereira. Ok, Vinícius Pereira. Vitor Ricardo. Vitor Ricardo. Ok. Wallace. Aqui. Tá, Vinícius dos Santos. Coloquei aqui. Tá bom.
E o Washington? O Washington tá aí? O Washington faltou. Pessoal, alguém não respondeu a chamada? Então tá bom, chamada registrada e gravada aqui no Siga. Ah, deixa eu ver aqui, Guilherme Mariano. Deixa eu abrir de novo aqui. Guilherme Mariano, tá ok. Johnny também, Johnny eu já tinha colocado. Wallace também, tá tudo aqui. Tá. Rafael da Silva também. Sim, tá bom. Então, como eu disse, chamada gravada, tá? No Siga lá, ele que faz a contagem de faltas, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Então, como eu disse, revisão do ensino médio, coisa simples por enquanto, tá? Na próxima aula vai ser um pouquinho mais complicada, mas agora vai ser tranquilo. Mas, mesmo assim, devem me chamar aqui assim que tiver alguma dúvida, tá? Então, vamos lá. Então, vocês devem estar enxergando o material. Esse material já postei para vocês, tá? Esses slides aí. Então, vamos lá. Lá, então vamos falar de sistemas lineares, tá? Só uma revisão, tá? De algumas coisas. Pelo menos um jeito de resolver um sistema linear que usa a regra de Cramer, tá? Tem outras maneiras, mas a gente vai pegar uma coisa que seja funcional para esse curso, tá? Que a gente use bastante. Não vou falar de maneira geral sistemas lineares. Então, eu até coloquei essa observação aí, esse capítulo, ele foi incluído aqui, né? Ele foi incluído para aplicação futura, tá bom? Não vamos ter a preocupação... Então, não vamos ter a preocupação, sem preocupação, com demonstrações, formalismo e rigor excessivo, tá bom? Basicamente, relembrando algumas coisas do colégio, ok? Então, a gente está interessado em sistemas lineares N por N, tá? Já vou falar o que é isso. Bom, para adiantar, N equações e N incógnitas, tá? Pode ter número diferente de equações e de incógnitas? Pode ter, sim. Tá? Mas a gente vai estar interessado nesse caso, e nesse caso vale a regra de Cramer, que a gente vai usar bastante para resolver sistemas lineares. Tem outros métodos, tá, pessoal? Escalonamento, tem outras coisas, mas a gente vai focar aí, tá bom? Então, primeiro, o que é uma equação linear? Uma equação linear é essa somatória aqui, ó. Então, o que a gente tem aqui, ó? A gente tem o A1 x1 somado com A2 x2 somado assim por diante com a n xn. Não tem potência aí, tá? Para o x. Igual a b. Então, isso é uma equação, por isso tem esse igual, tá? Esses caras A e B são escalares, tá? São constantes reais, tá bom? São constantes. Então, esse cara aqui é constante, A1, A2, são os coeficientes aí da equação, certo? Isso é um polinômio, ok? Com várias variáveis, várias incógnitas, né? Isso aqui, ó, isto aqui, ó, antes do sinal de igual, é um polinômio com várias indeterminadas. x1, x2, assim por diante, xn. Claro, por exemplo, se for o R3, a gente acaba chamando esse cara de x, esse cara de y e o outro de z, né? Uma coisa aplicada ao R3, certo? Vai ter 3 incógnitas para essa equação, certo? E esse b também é fixo, tudo bem? Real fixo, tá? Esses caras que eu circulei são chamados de incógnitas, certo? Para o polinômio é indeterminada, mas quando eu faço virar uma equação, né, com essa igualdade, esses caras viram incógnitas onde tem valores, alguns valores possíveis. Em geral, não são todos, né?
os reais possíveis, mas alguns, tá? Uma depende da outra, né? Porque elas estão ligadas pela equação, tá? Como é uma solução de uma equação assim? Uma solução para uma equação é um valor para esse cara, né? Que eu estou chamando aqui de alfa 1, um valor para esse fixo, alfa 2. Então, é uma n-upla, né? Nesse caso, tem n coordenadas, né? De 1 até n. Uma n-upla é uma sequência, né? Aí de números reais, tá bom? Se for duas incógnitas só, é um par ordenado, né? Se for três, triplo ordenado, assim por diante. Tudo bem? Bom, então, uma observação importante é que a sequência lá na equação ela é importante, tá? x1 é o primeiro cara, o x2 é o segundo, o terceiro, porque quando eu escrevo a solução, eu tenho que pôr na ordem correta que está a equação, senão a gente perde o controle, tudo bem? Isso aqui é a solução, então esses valores, eles correspondem aos respectivos valores aqui, certo? Na sequência, tá bom? E é o que eu falei agora, no caso do R3, por exemplo, em um ambiente já conhecido, a gente, em vez de x1, x2, x3, costuma, né, a sequência usual x, y, z. E a equação fica nessa ordem, a gente costuma pôr nessa ordem já conhecida, tá? Olha aqui no R2, ó. No R2 é x, y. Mas essa equação aqui, ela não é uma equação linear. Por quê? Porque essa incógnita está ao quadrado, então não é linear. Para ser linear, vou voltar um slide, tem que parecer com isso aqui. Não tem potência quadrada para as incógnitas, ok? Tudo x, x1, x2, certo? Expoente 1 aí, bom? Tá, então esse caso a gente não vai discutir aqui agora, tá? Só é linear. Exemplo, verifique que essa tripla ordenada aí, ela é solução para essa equação linear. Essa é linear, ó. Uma equação tem que dar 1, ok? Quantas soluções tem essa equação? Essa equação tem infinitas soluções, tá? E essa é uma. Essa é uma delas, tá? Mas quem entende um pouco mais de GA sabe que isso aqui gera um plano, e um plano tem infinitos pontos, geometricamente, né? Eu estou apelando para o lado geométrico agora um pouco, tá? Isso aqui gera um plano, e um plano tem infinitos pontos, certo? E um deles é esse cara aqui. Tá? Então, vamos verificar. É só substituir, né? Esse é o x, esse é o y e esse é o z. Substituir aqui. Então, fica no lugar do x eu ponho 2, está aqui. No lugar do y eu ponho 1, está aqui. 2 vezes o z, que é menos 1, 2 vezes menos 1. Faz essa conta, deu 1. Deu 1. Aqui estava falando que tem que dar 1, certo? Então, confere com valor informado pela equação, logo esse cara é solução. Né? Eu vou até melhorar isso, é uma solução para esse cara aqui. Porque tem muitas outras, né? Tem infinitas. Tudo bem? Para essa equação. Agora, o que é um sistema, então, N por N? Então, N por N, ele tem N equações lineares, tá? Um sistema linear, tudo bem? Então, primeira equação está aqui, ó, o B vai numerando. Ó. Segunda equação, assim por diante até a enésima. Mas também tem N incógnitas. Então, a primeira está aqui, x1, né? Em todas as equações tem x1, tem x2 aqui. Quando eu falo todas as equações, pode ser que esse cara seja zero e que não precise aparecer o x1. Mas, de maneira geral, a gente escreve assim, né? Até o xn, então, tem n incógnitas, tá? Então, aqui, ó, vocês podem notar que agora eu estou colocando para esses coeficientes
eu estou colocando duas indicações. Ó. Primeiro, 1, segundo 2. Significa que ele está na primeira equação junto com a primeira incógnita. Esse cara, primeira equação junto com a segunda incógnita. Então, isso é um jeito importante, legal de a gente controlar onde esses caras estão. Ele é coeficiente de quem? Né? Porque são várias equações diferentes. As incógnitas se repetem em todas, tá? E essa chave está dizendo que o mesmo cara que tem valor aqui tem que ser aqui também. Ok? A mesma incógnita. Mas os coeficientes mudam. Tudo bem? Então, esse é o coeficiente que está com a primeira incógnita, mas na enésima equação, na última de baixo. Tá bom? Então, esses A's são todos reais. Os B's desse lado também são, tá? E esse J vai de 1 até N, tá? São constantes reais. E esses XJ, que o J também varia de 1 até N, certo? Tá aqui. É de 1 até N. Eles são chamados de incógnitas, tá? Valores a serem calculados. Bom, um sistema linear pode ser determinado. O que é determinado? Quando só tem uma resposta. Então, olha esse sistema aqui, tá? Então, quais são os números que somando dá 3 e a diferença seja 1? Tá? Aqui, diferente de uma equação solta, né? Só uma equação sozinha, ela teria infinitas respostas, né? Mas quando eu tenho duas equações, aqui eu tenho uma equação 2 por 2, certo? Duas incógnitas, um sistema 2 por 2, desculpa. Sistema 2 por 2. Duas incógnitas e duas equações, tá? Esse sistema tem solução única. Só tem esse cara que satisfaz as duas equações ao mesmo tempo. Não é 2, 0, é 2, 1. O desenho eu fiz aqui, ó, 2, 1, tá? 2, 1, porque 2 mais 1, 3, 2 menos 1, 1, certo? Então, só tem esse cara que satisfaz. Tudo bem? As duas equações ao mesmo tempo. Então, eu digo que isso é a solução do sistema, e é um sistema determinado, porque determinado é quando tem uma única resposta. Tá? Agora, geometricamente, a gente pode enxergar esse sistema e essa solução, né, como esse sistema como cada equação gerando uma reta. Vocês estão acostumados com isso, né? Ó, posso reescrever ó, do jeito que vocês estão acostumados, ó, do colégio, de cálculo, né? Y igual a menos x, né? O x aqui passa negativo, menos x mais 3. Olha só, isso aqui é uma função de primeiro grau, né? Uma função afim, uma função decrescente, ok? Seria essa vermelha aqui, ó, decrescente, tá? A reta vermelha. E a outra gera uma outra reta aí, tá? E aí a solução, você pode olhar como a intersecção, quer dizer, está nas duas retas ao mesmo tempo, né? Intersecção das retas, tudo bem? Então ela está nas duas ao mesmo tempo, ok? O sistema também pode ser indeterminado. Indeterminado é quando tem infinitas soluções. Tá? Por exemplo, essa equação aqui, ó, esse sistema. O x mais y dá 1. Tem infinitas respostas, isso. Só essa equação tem infinitas respostas sozinha, né? 0 mais 1 dá 1, meio mais meio também dá 1, 3 menos 2 também dá 1, infinitas, né? E a outra é 2x mais 2y igual a 2. É como se fosse a primeira multiplicada por 2. Assim, as mesmas soluções que satisfazem a primeira vão satisfazer a segunda, então tem infinitas soluções. Claro, pessoal, são infinitas soluções, mas não são todas, né? Qualquer par ordenado vai satisfazer. Não é verdade. Se eu pegar 5, 3, isso aqui não faz parte da solução desse sistema, né? Porque olha a primeira equação, 5 mais 3 dá 8, não dá 1, né? Então, não é qualquer par ordenado.
mas tem infinitos que satisfazem. Na verdade, todas que satisfazer a primeira vai satisfazer a segunda também, tá? Então, é um sistema indeterminado. As soluções vão ter essa cara aqui, ó. Primeiro número qualquer e a segunda coordenada vai ser 1 menos ele, né? Esse é o x, esse é o y, né? Tudo bem? Se você colocar um x qualquer e o y for 1 menos esse x, e aí eu vou ter esse cara sendo solução do sistema. Já que o alfa pode ser qualquer, né? Tem infinitas soluções. Verifique aí, tudo bem? Geometricamente, você pode pensar nisso como duas retas coincidentes, tá? Então, se você fizer o gráfico da primeira, no plano aí, né? São duas incógnitas, x e y, no plano cartesiano. Você vai ter uma reta lá. Aí você vai fazer da segunda, você vai ver que a segunda reta sai em cima, ou seja, todos os pontos de uma reta pertencem a outra também, tá? Então, é um sistema indeterminado. Terceira e última situação, o sistema pode ser impossível, né? Quando não há soluções. Então, olha essa primeira equação, x menos y igual a menos 1. A segunda é x menos y também, só que igual a 1. Então, se x menos y é menos 1, a mesma coisa não pode ser mais 1, né? Por quê? Porque menos 1 é diferente de mais 1. Estou comparando, né? Desse lado eles são iguais e do outro diferente, então dá problema, tá? Verifique. Tá? Geometricamente, você pode olhar isso se você fizer o gráfico de uma das equações, dá uma reta e a outra vai dar outra reta paralela. Então, não se encontram nunca, por isso não tem solução. Tá? Falar um pouco de matriz, tá? Matriz é uma tabela de números, tá? Eu fixo o conjunto onde estão esses números, então esse é um número, esse é um número. Para a gente, vão ser números reais, sempre, tá? Tanto é que às vezes eu vou omitir, eu escrevi aqui, ó. Às vezes eu vou omitir que se trata de entradas reais, essa matriz. Não vou ficar pondo isso toda hora, porque esse vai ser sempre o nosso caso. Sempre o nosso caso vai ser esse, tá? Nesse curso, tá? No decorrer dos restantes das aulas. Aqui, esse primeiro cara aqui embaixo, que eu coloquei por M, ele é o número de linhas da matriz, porque uma matriz é uma tabela de números organizada em linhas e colunas, tá? Primeira coluna, segunda coluna, assim por diante, enésima coluna. O número de linhas é M, então primeira linha, segunda linha, enésima linha, tá? Então, o segundo número aqui, né, é a coluna, tudo bem? Número de colunas, tá? Número de colunas. Então, por exemplo, uma matriz 2 por 3 tem o quê? 2 linhas e 3 colunas. Ela tem essa cara aqui, tá bom? Geralmente, matriz a gente coloca letra maiúscula. E os elementos que estão dentro, letra minúscula, tá? Olha aqui, é um outro jeito de denotar uma matriz. Eu coloco lá as letra minúscula, que são os elementos, IJ, e ponho aqui do lado de fora quantas linhas, quantas colunas tem. Sempre nessa sequência, tá? Linha primeiro, coluna depois, padronizado. Outra coisa, matriz ou é parênteses, como eu estou usando aí, ou é colchetes. Só essas duas maneiras. Tudo bem? Tá. Olha os elementos aí, pessoal. Eles estão marcados também de acordo com a sua localização. Ó. Primeira linha, primeira é sempre linha, tá? Primeira linha, primeira coluna. Esse cara continua na primeira linha, né? Só que a segunda coluna, certo? Esse último continua na primeira linha, enésima coluna. Aqui mudou para a segunda linha, ó. Segunda linha, tudo bem? Aí são as posições, tá? Escrevi aqui que de vez em quando a gente vai omitir isto aqui também, ó.
Vezes quando a gente não vai colocar isto. Quando não se usa colocar? Quando já for claro, tá? Você já está olhando para a matriz lá, já sabe quantas linhas, quantas colunas ela tem, você já está olhando, então não precisa ficar escrevendo. Ou quando isso não importar, uma coisa mais teórica, mais geral, quando o número de linhas e o número de colunas não importar, tá? Ou já está prefixado. Então, continuando, olha um exemplo aí. Qual é o elemento 1, 2 dessa matriz? Primeira linha, segunda coluna, esse cara aqui. Tá aqui. A1, 2 é 1. Tá? Qual é o elemento 2, 3? Segunda linha, terceira coluna. Segunda linha, terceira coluna. Esse cara aqui. Tá aqui. Bom, deixa um exercício. Indique os outros valores, tá? Esse que elemento que é? O A o quê? Coloca aqui e fala que ele é o 0. Indique os outros elementos, tá? Dessa matriz. Tá? E suas localizações. Esse tipo de matriz, o que você chama de matriz linha? Uma matriz que só tem uma linha. Então, uma matriz só tem uma linha, é isso, tá? Uma matriz assim. Só tem uma linha. Matriz coluna é uma matriz que só tem uma coluna, tá? Por exemplo, uma matriz assim. Matriz nula, quando todos os elementos são zero, tá? Para qualquer IJ. Então, todas as entradas são nulas. Matriz quadrada, quando tem o mesmo número de linhas e de colunas. Então, olha só, isso aqui é uma matriz quadrada, certo? Tudo bem? Matriz diagonal é uma matriz quadrada, então, mesmo número de linhas e mesmo número de colunas, e os caras são zero só se o I for diferente do J. Então, você tem, vamos supor uma matriz 2 por 2. O A11, esses caras, A11 e A22, são os únicos que não precisam ser zero. São os únicos que não precisam ser zero. Os outros, que o I for diferente do J, né? Por exemplo, o A21, desculpa, A12 e A21, esse cara, o I, é diferente do J. Então, ele tem que ser zero. Esse cara é zero e esse também é zero. Tá? Mas a diagonal, chamada diagonal principal, aí não precisa ser zero. Tá? Então, isso é chamado matriz diagonal. Matriz identidade é uma matriz diagonal, só que esses caras aí da diagonal, né, onde o I é igual ao J, né, esse cara e esse, eles são iguais a 1. Tá? Por exemplo, 1, 0, 0, 1. Isso é uma matriz identidade. Pessoal, a gente não vai falar de multiplicação de matrizes, porque a gente não vai usar, só se fosse fazer transformação linear composta, né? A gente não, então, não vai importar muito essa matriz aqui, porque essa matriz, uma característica legal dela é que é o elemento neutro da multiplicação. Quer dizer, essa matriz vezes qualquer outra, a resposta é essa outra, né? Ela não faz nada na multiplicação. Tá bom? Pessoal, a gente não vai fazer transformação linear nesse momento, tá? Então, a gente vai demorar ainda para usar a multiplicação de matriz, ali falar em matriz inversa, tá bom? Então, não vou falar nisso nesse momento, porque nós só vamos usar mais para o final. Aí eu falo, tá? Da multiplicação de matriz inversa, para a gente poder fazer transformação linear. Por enquanto, não. Mas eu coloquei aí porque é uma matriz importante. Embora a gente não vá usar muito. Exercício aí. Qual a classificação dessa matriz? Uma matriz linha nula. Tá? Matriz linha nula. E essa? Essa é uma matriz diagonal, olha aí. Tá? Essa aqui é uma matriz de identidade. Essa é uma matriz coluna. Ok?
definir a soma de matrizes. Tudo definição, então vocês devem lembrar como soma a matriz. Eu tenho uma matriz aqui A, com elementos A minúsculo, uma matriz B, tudo M por N, ó, M por N, tá? M por N. Eu só consigo somar matriz de mesma ordem, tá? Matriz de tamanhos diferentes, vamos chamar de tamanho, diferente eu não consigo, tudo bem? Então, matriz de mesma ordem, M por N, as duas, aí eu consigo somar, e a soma, né, eu estou chamando de C, essa soma, A mais B eu chamo de C, é uma matriz onde cada elemento dela é a soma dos respectivos elementos nas mesmas posições, tá? Cada elemento da matriz. Ok? O I aí está variando até M, e o J até N. Tá? O J aqui. Então, como soma essas duas matrizes? Dá para somar? Dá, porque ela é 1 por 3 e essa também é 1 por 3. Então, somando, eu vou somar esse 2 com esse 3. Vocês devem estar notando que é um comportamento parecido com o que a gente faz com vetores, né? Na verdade, o R3, por exemplo, essa matriz aqui, ó, conjunto das matrizes 1 por 3 reais, esse conjunto tem uma relação biunívoca com esse. A gente diz que eles são isomorfos, tá? Então, o tratamento aqui é igual ao tratamento aqui, tá? Existe uma transformação linear aqui, ó, por causa das operações, tá? Que liga as duas. Tá? Então, olha aqui, ó, o 1 com menos 2, tá aqui, ó. E esse cara aqui tá aqui, né? Menos 1 com mais 0. Então, somando, tem essa matriz aí. Tudo bem? Produto de matriz por escalar. São aquelas operações que a gente fez para vetores, né? Soma de vetores a gente fez, produto escalar, também parecida a história aqui, tá bom? Eu tenho uma matriz M por N, eu não estou pegando matriz quadrada, mas depois a gente vai usar bastante, aplicar a matriz quadrada, tá? Estou chamando de A os elementos. Então, quando eu pego um escalar real e multiplico com a matriz, o que vai acontecer? Cada elemento dessa matriz aqui, produto, ela vai ser o alfa vezes o elemento da matriz A. Então, por exemplo, se eu pegar o número 3, multiplicar por essa matriz aqui, o 3 aqui, ó, vai multiplicar com esse cara, vai dar menos 3. O 3 também vai multiplicar com 2, vai dar 6. O 3 vai multiplicar com 0 também, tá? Vai dar 0. E com 4 vai dar 12, tá bom? Assim que multiplica. Ok? E eu não estou descrevendo as propriedades aí, tá? Mas vocês já devem imaginar que aquelas propriedades de espaços vetoriais valem aí. Na verdade, é o que eu deixo como exercício agora. Prove que o conjunto das matrizes M por N reais, com as operações de soma e de produto escalar definidas aí, né? É um espaço vetorial. Anteriormente, né? Porque não tem nada aqui em cima, anteriormente. É um espaço vetorial sobre R. Então, aquelas 8 propriedades você tem que mostrar, tá? Esse exercício está na lista, na verdade, num caso particular, mas é o mesmo exercício praticamente. Tudo bem? Que está na lista. Determinante. A gente vai relembrar algumas coisas do colégio, tá? Não tem nada que vocês não tenham visto já aqui. Então, a gente está restringindo, a nossa restrição de matriz é com entradas reais. Então, o nosso determinante também vai ser real, tá? Determinante é um número, tá? Ele poderia ser complexo, dependendo se as matrizes fossem complexas, tá? Mas nossas matrizes reais, o nosso determinante sempre vai ser número real, tá? Então, o determinante é o número real associado, isso é importante, a matriz quadrada. Tem gente que sai inventando determinante
de coisa que não existe. Olha, primeiro, para o cara ter determinante, tem que ser uma matriz quadrada, ponto final. Outras coisas têm determinante? Não, só matriz quadrada. Tudo bem? Não inventem determinante de matriz que não é quadrada. Então, a gente vai denotar esse determinante com uma coisa parecida com módulo. Então, se eu tenho uma matriz A, isso é matriz. Como que eu vou mostrar? Como que eu vou mostrar? Como eu vou indicar, denotar o determinante dessa matriz? Eu vou denotar assim, ó, coisa parecida com módulo. Então, isto aqui já não é mais matriz. Isso é o quê? Isso é um valor real chamado determinante. Tá? Ok? Então, por exemplo, então aqui eu estou falando de algumas maneiras para você calcular o determinante. Tá bom, pessoal? Primeiro, inventou-se o determinante e as propriedades que ele tem. Depois, veio as maneiras de se calcular um determinante, tá bom? Não é assim, determinante se calcula assim. Não, esse é um método de calcular determinante, tá? Geralmente uma pessoa, um matemático desenvolveu um método, outro desenvolveu outro, mas o determinante ele já existe antes das maneiras de calcular, tudo bem? Então eu estou mostrando algumas. Para o caso 1 por 1, então o determinante de A é o próprio elemento da matriz. Então, por exemplo, essa matriz aqui, isso é uma matriz. Porque ela é 1 por 1, né? Só tem um cara lá dentro do parênteses. Certo? Qual vai ser o determinante dela? Vai ser esse cara aqui, é o elemento dela, menos 1. Tá bom? Matriz 2 por 2. Como que você pode fazer determinante da matriz? Seguir essa formulinha. O que essa formulinha faz? Ela multiplica esse cara com este, menos 1 vezes 4. Depois faz menos esse cara vezes esse, 3 vezes 0. Tá aqui. Esse menos é da fórmula, tá? Como aqui zerou, a resposta é menos 4 desse determinante aí. Tá? Então, pessoal, uma confusão é assim, eu estou usando uma notação muito comum para determinante, é boa porque facilita na hora de escrever. Tem gente que escreve assim, determinante de A, tá? Alguns autores, tá? É até legal para não confundir com módulo, mas não é prático na hora de digitar as coisas, escrever material, tá bom? Assim fica mais limpo, né? E aí não confunda com módulo, então, porque olha só, o determinante pode ser negativo. Eu estou calculando determinante de uma matriz e é negativo, enquanto o módulo de um número real ele é sempre positivo. Vocês sabem disso. Aí é outra coisa, tá? Estou usando a mesma notação para uma outra coisa. Se você tem matriz lá dentro, você já sabe que isso não pode ser módulo, certo? Determinante é o correto. Então vamos avançar. Já vimos matriz pequenininha, 1 por 1. Aumentei um pouco, 2 por 2, com essa fórmula. Você sempre pode usar para matriz 2 por 2. Matriz 3 por 3 tem uma regra chamada regra de Sarros, que ela dá certo. A vantagem dela é que ela é bem prática, rápida e fácil de calcular. E a desvantagem é que ela só vale para matriz 3 por 3. Então não adianta pegar uma matriz maior, 4 por 4, e tentar pensar numa coisa parecida com isso, tá? Bom, pelo menos ninguém descobriu um jeito parecido com isso para calcular para matrizes maiores, tá bom? Então essa regra é para matriz 3 por 3. Então, qual é a história aqui, a técnica? Você tem uma matriz 3 por 3. Pega essas duas primeiras colunas e repete aqui. Na verdade, poderia ser as duas primeiras linhas repetidas aqui embaixo, mas vamos padronizar assim, tá? As duas primeiras colunas estão repetidas. E aí a matriz ficou assim, né? Com essa cara. Aí você vai multiplicar os elementos das diagonais, tá? E depois você vai somar e subtrair os caras. Então, olha só. Multiplica este cara vezes esse, vezes esse. Esse é o lado que a gente chama de positivo. Multiplica, ó. Multipliquei 3 caras. Enquanto você estiver no lado positivo, você vai somar.
Aí você multiplica esses 3 dessa segunda diagonal aqui, ó. Multiplica. Tá? Depois multiplica os 3 da terceira. Tudo somando. Somando. Depois, quando você for para o outro lado, essas diagonais aqui, você vai multiplicar também os 3 caras, só que você vai subtrair, tá? Lado negativo. Tá bom? Mesma coisa aqui, subtraindo. E o último aqui, subtraindo também. Tá? Então, deixa eu dar uma limpada. Para a gente acompanhar esse exemplo aí. Olha aqui, ó. Primeiro eu vou copiar os elementos. Menos 1, 1, menos 3. Menos 1, 1, menos 3. E aqui 3, 2, menos 4. Aí, multiplica menos 1 vezes 2 vezes 4. Tá aqui, ó. Menos 1 vezes 2 vezes 4. Tá vendo? 3 vezes menos 2 vezes menos 3. 3 vezes menos 2 vezes menos 3. Estou somando. Que é o lado positivo aqui, ó. E 0 vezes 1 vezes menos 4. Vai dar 0 aqui, né? Mas eu somo também. Deste outro lado. Esse outro lado é o lado negativo, tá? Vou multiplicar aqui, ó. Menos 3 vezes 2 vezes 0. Tá aqui, ó. Menos 3 vezes 2 vezes 0. Só que subtraindo, não pode esquecer disto. Tá? Mesma coisa aqui. Multiplica os 3 caras. Menos 1 vezes... Tá aqui, ó. Menos 1 vezes menos 2 vezes menos 4. A ordem não importa, né, pessoal? Se o menos 1 está na frente, o 4 depois, tanto faz. O importante é ter esse negativo aqui, tá? E por último, 3, 1, 4. Multiplica esse aqui. Esse aqui dá esse cara. Este aqui dá o segundo cara. Esse cara zerou aqui. Esse cara zerou também aqui. Esse cara aqui dá menos 8, o 8 positivo, e esse último dá menos 12. Né? Então, esse é o determinante 6. Depois eu vou resolver esse determinante de novo, dessa mesma matriz, para dar 6, tá? Só que com um outro método, tá? Pelo teorema de Laplace, que eu já vou apresentar agora. Teorema de Laplace. Pessoal, esse teorema ele é bom para a parte teórica, tá? Eu vou usar bastante depois, mais para desenvolver coisas, provar, demonstrar alguns resultados, tá? Então, entenda o que ele é. Ele é uma fórmula, determinante de uma matriz, é uma somatória. O que você está somando? Olha, primeiro você tem que escolher, fixar, né? Escolher uma linha. Ou coluna, também dá certo, tá? Mas vamos ver esse primeiro caso que eu estou fixando uma linha. De 1 até n eu fixo lá um cara. Então, com i fixo, o que você vai fazer? Você vai variar o j. Tudo bem? Vai variar o j. O j, ele vai de 1 até n. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Você fixou o i, o j ele vai de 1... I1, aí você vai somar, aí o J passa para 2, I2, CI2, depois J passa para 3 e vai assim por diante até N. Você está somando coisas. Quem que é esse cara? Esse cara é o elemento da matriz, tá? Nessa posição que é indicada aqui. Então, você vai pegar o elemento da matriz e multiplicar por um negócio aqui, ó, que eu estou chamando de C. Um C manuscrito aí. O que é esse outro cara? Esse outro cara é chamado de cofator. Já deve ter visto aqui. Deixa eu pôr um C manuscrito aqui. Ele é chamado de cofator. O que ele é? Ele é essa fórmula aqui, ó. Ele é menos 1 elevado a i mais j, que vai depender da posição aqui, tá? Do ij que você está adotando. Você vai somar os dois. Cada cara desse é dado desse jeito aqui. Somos 2 vezes o determinante de uma matriz especial aí. De uma matriz menor, tá? Menor que n por n. Na verdade, é n menos 1 por n menos 1. Então, essa matriz é chamada de matriz complementar. O que é a matriz complementar IJ? É uma matriz
que você está eliminando a linha I, e a coluna J da matriz A. Então, por exemplo, o cofator 1,1 da matriz A, melhor, eu vou falar a matriz complementar 1,1 da matriz A, ela é a matriz A tirada a primeira linha, a primeira coluna. O que sobra é aqui embaixo, é essa matriz aqui. Tá? A gente vai ver no exemplo. Tá? Essa fórmula, então essa fórmula, esta aqui, é a fórmula do teorema de Laplace. Deixa eu dar uma limpada. Essa é a fórmula do teorema de Laplace. Tá? Só que aqui eu estou fixando, né, o I. Você poderia também fixar o J, tá? Tanto faz. E assim, pessoal, é o J que você quiser. Tá? Se você quiser fixar a primeira coluna, ou a segunda, ou a terceira, qual que você quiser. Sempre vai dar a mesma resposta. Muito legal isso. Então, é a mesma fórmula, olha. A única diferença é que aqui você está variando o I. E aqui você estava variando o J. Certo? Aqui você está variando o J. Tá. Então, aqui, nesse outro, né, o J está fixo, tá? E é uma somatória aí. Ok. Continuando. Vamos ver um exemplo aí. Deixa eu pegar a caneta. Opa. Caneta. Tá. Essa matriz, a mesma matriz que deu 6 lá, o determinante, tá? Que a gente fez pela regra de Sarros. Agora eu vou usar Laplace. Olha, eu estou escolhendo fixar a primeira linha. Eu tenho meus motivos, eu expliquei aqui, fixei essa linha. O meu motivo é que aqui tem um 0. Então eu poderia também fixar essa última coluna, mas aqui tem o número 4, eu achei muito alto, quis fixar a primeira linha. Por quê? O 0 vai facilitar as contas. Esse 0, ele vai acabar entrando aqui, é um determinante a menos que eu preciso calcular. Então ele vai reduzir, ele vai diminuir o trabalho. Eu expliquei aqui, tá? Porque esse cara vai sumir, ó, ele vai dar 0. Então eu só me preocupo com 2 termos em vez de 3, porque esse cara aqui vai ser 0. Só por causa disso que eu escolhi a primeira linha. Então, é uma matriz. Se eu escolher a primeira linha, eu estou fixando I igual a 1, tá? Então pode ver aqui, ó, o I, aqui é a fórmula de Laplace que eu copiei, tá? Então esse aqui é a matriz complementar, esse cara junto com esse é o cofator, né? Eu vou pegar o cofator e multiplicar pelo elemento da matriz, certo? Então, e é uma somatória, tudo bem? Então, olha só, se eu fixei o I igual a 1, eu estou variando o J, de 1 até 3. Por que 3? Porque tem 3 colunas, né? A matriz é 3 por 3, tá? E o I sempre 1, ó. Um fixo, o I aqui, o I fixo em todos. Tá, quando o J for 1, como vai ser esse cara aqui? Menos 1, tá aqui, ó. Menos 1 elevado a 1 mais 1, quando o J for 1. Vezes o A1, que é esse primeiro cara aqui, ó. Né? Esse A1, ele é menos 1, ó. Substitui aqui embaixo, tá? E a matriz complementar 1, tá? E assim por diante, agora com J2, só muda isso aqui, o resto tudo igual, com J3, ok? Tá, são 3 termos, né, pessoal? Tô somando aqui, ó. Tá, esse cara, são 3 caras, 3 termos, porque o J vai de 1 até 3. Bom, aí substitui, ó, esse cara aqui, menos 1, isso aqui só vai mudar sinal, né? Só vai ficar trabalhando sinais. Como o expoente é par, dá 2, esse menos vira mais, então esse cara some, porque dá um positivo. Isso aqui não, é neutro na multiplicação, né? Então, o A1 é menos 1, tá aqui, tá? E a matriz complementar 1,
tira a primeira linha, né? Tira a primeira linha e tira a primeira coluna. Tira a primeira linha, tira a primeira coluna, o que sobra? Esse cara aqui. Esse cara é essa matriz. Tá? E repete aqui. Aqui, como expoente dá, no segundo termo, expoente dá ímpar. Então, esse menos 1, ele continua. Né? Vai trocar o sinal. Esse cara aqui é o elemento 1, 2, ele é 3. Ele está aqui, ó. Tá? E a matriz complementar, eu estou interessado no determinante dela. Tá aqui, ó, determinante. Matriz complementar 1, 2. Retira a primeira linha. Vou mudar a cor aqui. Retiro a primeira linha. Desculpem, era para funcionar. Eu vou ter que limpar aqui. Uma hora que não vai mais. Então, retira a primeira linha. Retira a segunda coluna. Retira a segunda coluna. Então, o que sobra? Olha o que sobra. 1 menos 3, está aqui. Aqui. E sobra aqui, menos 2, 4, que está aqui. Tem que calcular o determinante ainda. Tá? E a última. Esse cara aqui fica 4, expoente par, esse cara aqui some. Mas esse cara é 0, não vou me preocupar com nada disso. Então, resolvendo, isso aqui é menos 1. Determinante aqui é 2 vezes 4. 2 vezes 4, menos 2 vezes menos 4. Cuidado com os sinais, ó. 3 sinais de menos. Menos da fórmula, negativo, negativo. Vai ficar aqui embaixo negativo, tá? Vai ficar 8 menos 8. E aqui, 1 vezes 4 está aqui. Menos 2 vezes menos 3 está aqui. O sinal de menos, tá? Então, menos, menos, menos. Vai ficar menos aqui. Fica 4 menos 6. Esse 3 multiplicando, que é negativo também. Primeiro parênteses, resolve aqui. Aqui zerou, né? Porque 8 menos 8, 0. Tá aqui, ó, 0. Menos 3 vezes menos 2. 4 menos 6 dá menos 2. Resposta 6, que a gente já sabia que ia dar 6, né? Ok? Regra de Laplace. Ela vale para matrizes de qualquer tamanho maior que 1, tá? Vou voltar aqui, ó. Maior que 1 tamanho. Matriz 2x2, 3x3, 4x4 e assim por diante. Vale sempre essa regra, tá? Mais trabalhosa, mas vale para matriz grandes, né? A regra de Saulos só vale para matriz 3x3. Continuando aí, propriedades e determinantes, tá? Algumas propriedades, tá bom? Que a gente vai mais usar. Peguei uma matriz A, N por N, é tudo matriz quadrada. Por quê? Porque eu estou falando de determinantes, certo? Uma matriz B, chamando os elementos de B, uma matriz C, e um escalar, tá? Vou usar esses caras aí. Primeira propriedade. Se uma linha ou coluna, nesse exemplo coluna, né, ó, for nula, o determinante vai dar 0, tá? Pode calcular, você vai ver que vai dar 0. Mas tendo uma linha e uma coluna 0, vai dar 0. Ponto final. Segunda propriedade. Se uma linha ou coluna for combinação linear das outras, então o determinante vai dar 0. Combinação linear é, ó, olha um exemplo aqui, ó. A terceira linha é a primeira menos 2 vezes a segunda. Isso é combinação linear, tá? Se tivesse uma potência 2, aí não ia ser linear mais, tá? Não ia ser combinação linear. Para ser combinação linear, você só está somando e subtraindo produtos de linhas, tá? Ou colunas, tanto faz. Tá? Então, esse determinante ele dá 0 porque ele obedece essa... Deixa eu limpar aqui. Limpa tudo. Esse determinante ele dá 0 porque obedece esta
combinação linear aqui, ó. A terceira linha é a primeira menos 2 vezes a segunda. Vamos conferir? Ó. Essa menos 2 vezes este cara. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou multiplicando essa segunda linha por menos 2 e juntando. Então, menos 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos 1 com menos 2, menos 3. Está aqui. Esse cara vezes menos 2 dá menos 4. Então, 3 menos 4 dá menos 1. Está aqui. Esse cara aqui, multiplicado com esse, aqui eu estou multiplicando a segunda linha inteira por menos 2. Então, esse cara vezes menos 2 dá 4. 0 mais 4, né? Eu estou somando com a primeira linha, então 0 mais 4 dá 4. Então, realmente, essa combinação linear dá a terceira linha. Então, o determinante vai ser 0. Ponto final. Bom? Uma observação. Uma consequência dessa segunda propriedade é que se tiver uma linha, alguma linha ou alguma coluna repetida, o determinante vai ser 0. Então, olha só. Essa primeira linha é igual à segunda. Então, o determinante dá 0. Porque isso é uma combinação linear. Ó. A primeira linha é igual à segunda linha. Tá? E se fosse uma matriz 3 por 3, por exemplo, ó, 1, 2, 1, 0, 3, 1, 1, 2, 1 de novo. Dá 0. Por quê? Qual é a combinação linear? A terceira linha, que é essa, é a primeira linha somado com 0 vezes a segunda linha. Ué, 0 vezes a segunda linha é 0. Então, a terceira linha é igual à primeira. Isso é uma combinação linear. Tudo bem? Então, vai dar 0. Então, a consequência é linha repetida, determinante nulo. Tá bom? Terceira propriedade. Olha, se alguma linha ou coluna, tá? Eu estou chamando essa linha em especial de linha. De uma matriz B for o produto da mesma linha de uma outra matriz por um escalar, estou multiplicando a linha inteira da outra matriz por um escalar. Então, e os outros, né? Só essa linha que é diferente. As outras linhas são todas iguais das duas matrizes. Então, o determinante de uma das matrizes é esse fator comum da linha vezes o determinante da outra. Tá? Talvez mais fácil entender com exemplo. Olha essa primeira linha. Ela é 2 vezes, né? Ela tem um fator comum, que é 2. Né? Esse escalar aqui que eu estou chamando, né? É 2. Então, esse 2 de uma linha inteira, né? Eu fatorei o 6 é 2 vezes 3, né? E o menos 2 é 2 vezes menos 1. Eu tiro esse 2 e calculo só o determinante dessa. Tá? Então, tem igualdade aqui, ó. Então, esse escalar vezes o determinante dessa segunda matriz vai ser igual ao determinante da primeira matriz. Ok? Tá? Uma consequência é que, olha só, o determinante da matriz alfa A, o que acontece com a matriz alfa A? Vocês lembram? Se eu pego alfa vezes... desculpem. Alfa vezes uma matriz A aqui. Como é essa operação? Você pega o alfa, multiplica na primeira linha inteira, depois multiplica na segunda linha inteira e depois na terceira linha inteira. Então, se você tem 3 linhas, esse alfa vai ficar elevado a 3 se você tirar ele de dentro da matriz, certo? Uma confusão, pessoal, normal é assim, que o aluno faz. Aqui embaixo é uma matriz, aqui em cima é um determinante. São coisas diferentes. Então, de uma linha só, eu posso tirar o fator comum, multiplicando, o resultado final não vai alterar. Tá? O que eu estou fazendo aqui embaixo não é determinante aqui. Eu estou pegando uma matriz, ó.
esse cara é parênteses, né? E estou multiplicando por alfa. Então, o alfa não vai entrar só numa linha igual aqui em cima, ele vai entrar em todas as linhas, tá? Aí, se eu passar essa ideia para determinante, aí eu tenho que contar o número de linhas para tirar o alfa, se ele for fator comum de todas as linhas, que é o caso aqui, que vai ser, né? Você está multiplicando pela matriz, ele vai ser fator comum em todas as linhas. Então, você está tirando de todas as linhas para sobrar só o A. Então, esse alfa do lado de fora aqui, ele vai ficar elevado ao número de linhas. Né? Porque aqui é elevado a 1 porque eu tirei de uma linha só. 2 elevado a 1, né? Que é 2. Tá bom? Então, uma propriedade aí. Quarta propriedade, se eu tiver uma linha, ou coluna, tá? Tanto faz. Uma linha de uma matriz sendo a soma de números reais, você pode separar o determinante, tá? De uma maneira especial, explicada aqui e no exemplo embaixo também. Em uma das matrizes, então você separou em 2 determinantes, então você olha lá dentro, você enxerga 2 matrizes lá dentro, né? Da notação de determinante. A primeira matriz, ela é um dos termos dessa soma, tá? E a outra matriz fica com outro termo, isso na linha inteira, tá? E os outros elementos das outras linhas vão ser iguais. Então, olha só, linha ou coluna, tá? Nesse exemplo, eu poderia pegar a primeira linha, que eu estou enxergando uma soma, mas como eu repeti aqui essa coluna, dá para notar que eu separei essa soma, né? É isso que eu estou fazendo, estou separando 2 matrizes. Eu usei a primeira coluna, tá? Porque é linha ou coluna, tanto faz. Então, o que é a primeira coluna? É uma soma de x mais 2. E o segundo cara aqui da primeira coluna é 1 mais 0, certo? Embora não esteja aparecendo, tem um 0. Então, o que eu fiz? Separei. Pus o x na primeira matriz e pus o 2 na segunda matriz. Aí eu fiz a mesma coisa aqui. O 1 na primeira matriz, o 0 na segunda matriz. Tá? Separei em 2 determinantes. Então, o resultado desse determinante é o mesmo que a soma aí, tá? A soma dos determinantes, tá? Então, o que você pode notar com essa propriedade? Que na soma de matriz, o determinante da soma de matriz não vai ser, em geral, igual à soma dos determinantes. Por quê? Porque, olha, se você somar essa... Por que você percebe isso só olhando para o exemplo? Porque se você somar essa matriz com essa, né, comparando com isso, né, você tem soma de determinantes. Você tem soma de determinantes. Se você somar, pega a matriz, o que está dentro, né, e soma com essa, não dá esta. Né? Então, essa matriz que está aqui dentro não é a soma das matrizes. Tá? Vou limpar para vocês enxergarem melhor essa afirmação aí embaixo. Então, determinante da soma não é, em geral, a soma dos determinantes. A gente não está falando de produtos de matriz, mas para produto vale, tá? O determinante do produto é o produto dos determinantes. Tá? E a regra de Cramer para resolver sistemas lineares N por N. Tá? Então, eu tenho um sistema linear, ou seja, todas as equações são lineares. Eu estou pegando o sistema N por N, tá? A regra de Cramer só vale para sistema N por N, ou seja, mesmo número de equações, tem N equações e N incógnitas, tá? X, aí ó, X1, né? X2, assim por diante até Xn, tá? Bom, como que você vai fazer na regra de Cramer para resolver um sistema? Imagina, isso aí pode dar muito trabalho em geral, né? Dependendo do tamanho do sistema. Você vai calcular alguns determinantes. Se o sistema for 3×3, 4 determinantes é um a mais, tá? Que tem essa também. Tá? Tem a primeira, o determinante, o segundo determinante e tem um a mais aqui.
Então, se o sistema for 3x3, tem 4 determinantes para calcular, tá? Se o sistema for 4x4, tem 5 determinantes e assim por diante. Então, olha só. Qual é a história aqui? Você vai calcular o primeiro determinante só com esses coeficientes aqui. Pega todos os coeficientes das incógnitas. Deixa esses B's de fora, tá? Você vai ter uma matriz N por N, tá? Ela aqui, ó. Chama essa matriz de D. Tá? Esse primeiro cara tá aqui, é o mesmo cara, ó. O segundo tá aqui, na mesma ordem, assim por diante até esse, tá? Tô montando a matriz. Esse de baixo tá aqui e assim por diante. Calcula esse determinante, vai dar um número. Monta uma outra matriz, essa D1, ela tem a ver com um aqui, tá? Da primeira incógnita. O que você vai fazer? Você vai pegar toda essa coluna da matriz D, ou seja, todos esses coeficientes aqui, e vai trocar por esse. Então, olha o que aconteceu aqui. Primeiro temos que montar uma sequência de passos. Toda essa coluna dos B's entrou aqui, ó. A sequência de passos é um algoritmo. Na primeira coluna. Bom? E o D2? Muito parecido. D2. Você vai manter todos os caras daqui. Deixa eu apagar. Não é isso, inclusive. Você vai manter todos aqui da matriz D. Só que você vai trocar esses caras aqui, ó. Da segunda coluna, você troca. Olha, por quem? Por quem? Só enxergar aí embaixo. Pelos B's. Tá? Troca a segunda coluna pelos B's. E assim por diante, tá? Até a enésima coluna que você troca pelos B's. O resto é tudo igual a essa matriz. Bom, e aí? Qual vai ser o valor do primeiro cara aqui? Primeiro incógnito. O valor dele vai ser simplesmente a D1 dividido por D. E o segundo cara aqui, X2, vai ser o D2, calculado aqui, D2 dividido por D. Sempre dividido por D, tá? E até o último D dividido por E. É isso, tá? A regra de Cramer é isso. Então, há um exemplo aqui. Então, eu montei a matriz D, tá aqui, ó. Usei 1, 1, 2. Tá aqui, ó. 1, 1, 2, tá? E aqui, 1 menos 1 e 1. 1 menos 1 e 1. E o último, 2, 2, 3. Tá aqui. Ok? E a matriz DX? Eu chamei, aqui eu estou com 3 incógnitas, tem uma relação com R3, eu chamei de XYZ, em vez de chamar de X1, X2, X3. Tá? E o DX? Que lá eu estava chamando de D1, né? No mais geral, na teoria geral. O DX, eu pego essa primeira coluna, que é 1, 1, 2, e troco por 1, menos 2, 3. 1, menos 2, 3. Troquei. E o resto? O resto é igual. Comparem essa com essa, igual. A DY, o Y está no meio, lembra que eu falei, é importante a sequência aí, tá? Tá tudo X, Y, Z, tudo em ordem. Então, o Y está no meio, olha, a coluna do meio, que é esta aqui. 1, menos 2, 3. Tá? E o resto? O resto é tudo igual a esta, D. Tá? Determinante D. E a última DZ é a última coluna que eu troquei. A primeira e a segunda estão iguais aqui, ó. 1, 1, 2 e aqui também 1, 1, 2. Tá? Do meio também está igual. Só a última que eu troquei. Tá. Calculem os 3 determinantes. Você calcular, isso eu vou deixar como exercício, tá? Calcular os 3 determinantes. Pode usar a regra de Sarro, que é prático. Mas faça para treinar, tá? Calculando a matriz D, o determinante D, desculpa, dá 2. Vai dar 2, tá? Calculei aí. O dx vai dar 2 também, o dy vai dar 4 e o dz dá menos 2. Aí você vai... Qual vai ser o valor de x? Esse cara dividido por esse. 2 dividido por 2, ó. O x é 2 dividido por 2, tá? Dx dividido por
D, e vai dar 1. O y é esse cara dividido por esse, ou seja, dy, né, o y vai ser dy dividido por d, que vai dar 2. E o z vai ser dz dividido por d, que dá menos 1. Tá? Então, esse é um sistema determinado com uma única solução. Que solução? 1 é o x, 2 é o y, menos 1 é o z. 1, 2, menos 1. Só tem essa tripla ordenada, tá? Eu pus chaves aí porque eu estou falando conjunto solução, tá? São um conjunto com uma única resposta x, y, z. A interpretação geométrica, para isso, a gente fez lá para sistemas 2x2, pensando em retas. Aqui seriam 3 planos se interceptando num ponto só, que é esse ponto aqui do R3. Tá? Então, é isso, tá? Ó, você tem 3 planos, cada uma correspondente a uma equação, tá? Você sabe que isso poderia dar impossível ou indeterminado com infinitas soluções, né? Imagina 2 planos coincidentes aí, tá? O terceiro não necessariamente, mas seria indeterminado, tá? No nosso caso foi determinado, então tem 3 planos onde só tem um ponto aqui, ó, que pertence aos 3 ao mesmo tempo, sistema determinado, tá? O exercício é o que eu falei, verifique todos os determinantes desse exemplo anterior, tá? E verifique também a solução. Como? Pega essa solução, substitui em cada uma das equações e vê se dá, né? Olha aqui, ó, vou voltar. Pega essa primeira equação. No lugar do x, coloca 1. No lugar do y, 2, né? Do y, 2. E vê se dá 1 mesmo, tá? Aí faz a mesma coisa com a segunda equação. Confere aí. E a terceira. Tudo exercício. Mais uma observação e um exercício para terminar. Como que você vai identificar um sistema impossível ou um sistema indeterminado usando a regra de Cramer? É assim, olha. Se a matriz D é aquela que vai dividindo, né? A gente fez dx dividido por d, dy dividido por d. Essa de baixo, se ela for 0 e alguma dessa de cima não for 0, qualquer uma, tá? Se basta uma só não ser 0, aí o sistema vai ser impossível. Você vai pegar um cara que não é 0, dividir por 0 vai dar impossível, tá? E quando vai ser indeterminado? Indeterminado vai ser quando todos derem 0. Inclusive a D e todos os DIs, tá? Para qualquer I, todos eles derem 0. Então dá tudo 0 sobre 0, né? 0 sobre 0, 0 sobre 0. Aí você tem um sistema indeterminado. Tá? Pensem algebricamente sobre isso. Pense também geometricamente. Pegando o R3, por exemplo, planos. Quais seriam as situações aí? Tá? Fica como exercício, um exercício legal, importante pensar. E algebricamente? Digo assim, pessoal, por exemplo, um sistema indeterminado, sabe o que vocês podem imaginar? Imagine assim, 2 planos coincidentes e um terceiro que não é paralelo nem coincidente. Vai dar um sistema indeterminado, né? Porque os 3 planos vão se encontrar numa reta, né? Quer ver uma outra situação? Se um terceiro plano for combinação linear dos 2 primeiros. Então, eu tenho como se fosse 3 planos rotacionando em um eixo. Imagina um eixo, né? Um eixo seria uma reta, e os 3 planos passando por essa reta, mas eles não precisam estar paralelos. Eles podem estar em posições diferentes, não paralelos, né? Mas passando pela mesma reta. Né? Isso é uma situação que eu tenho um terceiro plano sendo combinação linear, tá? Dos outros 2. Né? Então, imagina essas coisas geométricas. Daqui a pouco aparece um desenho aí também. E tem esse exercício aí, tá? Tá tudo no material que eu postei, tá? Gente, por quê? Tenta criar um exemplo
de um sistema 3x3 que dê indeterminado. Tenta criar algebricamente, depois imagina o desenho que seria, tá? Bom, então, para não me estender muito, tem muitas situações, tá? Mas vou deixar para vocês pensarem. O mais importante foi discutido, assim, tá? E o último exercício é esse sistema que a gente viu no começo, tá? A gente viu no começo dos slides esses 3 exemplos aqui. Eu não resolvi, eu só falei as retas se interceptando, mas usa a regra de Cramer para resolver cada um deles. Sistema 1, chamei de 1, 2 e 3. Bom, então é isso. Obrigado. Então, fica esse exercício. É bem simples, tá? Porque esse aí é um sistema 2x2, né? Só que na próxima aula vai começar a aparecer sistemas 3x3, mas a ideia é a mesma, porque vocês vão usar a regra de Cramer, tanto no sistema 2x2 como no 3x3. Vale para sistemas maiores, regra de Cramer? Vale sim, tá? Vale para sistemas maiores. A única diferença é que você não pode usar a regra de Sarros para achar os determinantes, né? Você monta a matriz e aí você não pode usar a regra de Sarros para calcular o determinante. Mas mesmo a regra de Sarros tem que saber bem, tá, pessoal? Então refaçam aquele exemplo anterior, que era um sistema 3x3 ali, tá? Deixa eu ver, alguém me escreveu. Boa noite. Isso quer dizer que você chegou agora, Vinícius? Vinícius Pereira. Não, já estava. Tá. Então fica esse exercício, tá? Falta um pouquinho aí para terminar a aula, mas só para ver se vem as ideias, né? Assim, você não precisa ter ideia nenhuma, na verdade, né? É só seguir o exemplo. Como que usa a regra de Cramer? Ah, tá meio nebuloso ainda? Segue aí o caminho que eu acabei de fazer no exemplo anterior. Tá bom? Então eu aguardo qualquer pergunta aí, tá? Referente a isso. Estou aqui à disposição. Abra o material, dá uma olhada aí, faça perguntas. Tá? Tem poucos minutos aí. Para quem não sabe, eu já fiz a chamada, tá? Tem algumas pessoas que chegaram atrasados, outras bem atrasadas, mas eu já incluí aí, tá? Porque se eu ponho joinha é porque eu li e incluí lá. Sim, sim. Amanda? Oi, prof. Não, eu estava só confirmando que deu tudo certo, que a gente já tinha, na verdade, visto um pouquinho dessa matéria com a Carlota, na verdade, determinante, né? A gente estudou com ela essa matéria. Ah, vocês fizeram qual disciplina com ela? A matemática discreta. Ah, legal. Vocês chegaram a ver sistemas também ou não? Sistemas lineares? Sistemas, sim, a gente viu no final, sistemas. Tá, legal. Tá. Então, ótimo, ótimo. E nós vamos usar bastante, tá, para verificar a dependência linear entre vetores, tá? Sim. E a partir da próxima aula, inclusive tem alguns exercícios na lista que cobram bastante isso, tá? É um assunto. Porque a gente partiu depois para matemática booleana, né? Porque Tá. a gente precisava fazer os cálculos de arquitetura no Logisim, então a gente, tipo...
Eu não sei se a gente começou com matemática booleana e terminou com sistemas. Eu sei que a gente viu matrizes e viu esses sistemas. Eu lembro bem desses sistemas, assim, eu lembro disso na Carlota, né? Mas eu Tá. não lembro qual momento que foi do semestre, porque foi bem no meio a gente teve que ir para casa, né? E Ah, aí a gente não sabe, a gente começou ao vivo com ela, né? Mas aí a pessoa pode confirmar para mim se eu estiver errada, mas a gente tem plena certeza que a gente viu determinante com ela e um pouco também com o, o Anderson, né? Mas eu acho que bem no comecinho a gente viu isso no Anderson. ah, Que a gente viu função de segundo grau, a gente viu no começo, né? E a gente chegou a ver um pouquinho de determinante, e ele deu pra gente matemática, cálculo, né? Cálculo 1. mas cálculo com uma variável só, né? Que vocês fizeram. Isso, com uma Cálculo, variável só, uma variável só. tá. Com Em geral, duas, talvez não, com é, duas. porque com duas ou mais variáveis usa bastante determinantes. Com uma variável só, não tem. Acho que vocês aplicaram bem pouco isso em cálculo, né? Com determinante a gente viu até, com ele a gente viu até, como chama aquelas expressões, não é indeterminada, a gente foi até um cálculo bem avançado com ele, né? A gente chegou a ver todos esses processos, mas não era de vetor, não tinha a ver com vetor, né? Não chegou nesse. Legal. Acho que vetor seria uma coisa de agora, né? Sim, é. Eu peço que vocês tenham na mente para a semana que vem, pelo jeito, cálculo. A gente vai usar isso como ferramenta, né? O Tá. determinante e sistemas lineares, né? Uma ferramenta para fazer outra coisa. Isso tem que estar bem, né? Para poder entender, né? E a regra de Laplace, legal ter na cabeça também, que eu vou usar. Eu vou usar mais em produto misto, depois produto vetorial para demonstrar algumas afirmações, mas é legal ter na cabeça para entender, né, as demonstrações. E assim, ter a parte de soma com vetores, multiplicação por escalar, o que acontece quando você quer inverter ali o sentido de um segmento, o que você faz com ele? Né? Você pega o cara e faz o quê? Para inverter só o sentido, sem modificar a direção e tamanho. Essas coisas, legal ter na cabeça, tá? Quer dizer, o que a multiplicação por um escalar, né? Você pega um vetor e multiplica por um escalar, para quem não sabe, escalar é um número real, né? Você multiplica lá com o escalar, com o vetor, o escalar com o vetor, o que acontece com o vetor em geral? Qual a influência desse escalar na posição geométrica? O vetor muda de lugar? Isso faz sentido falar? O vetor muda de tamanho? Em que condições? O vetor muda de direção? Será? Isso tem que ter na cabeça, foi discussão da aula retrasada, né? Quando ele muda de sentido, como tem que ser escalar, né? Quando você soma um vetor com outro, o que acontece geometricamente? Isso vai ser bem importante para a próxima aula, tá? Quem não tiver isso na cabeça, e os cálculos, tudo em cima pensando em sistemas lineares, que eu falei agora, tá? Se não tiver isso na cabeça, o conteúdo já é um pouco assim, puxado, um pouco mais puxado, um pouco teórico, tal. Se não tiver isso na cabeça, aí afunda, né, um pouco, tá? Prof, tem algum simulador que simule vetores? Como que simula esses vetores? Ou a gente tem algum, por exemplo, sei que a gente usava um site que também é um aplicativo, né, com o Anderson, que ele fazia as representações das equações no gráfico, né? E das funções e das equações. Ele plotava Tem lá. algum que você saiba que dê para usar, por exemplo, para a gente entender como é que esse vetor escala, como é que seria a figura geométrica que gera esse vetor? Tem algum aplicativo que se é usado? Bom, aplicativo simples eu não conheço. Eu nunca indiquei para aluno, é uma boa pergunta, né? Eu vou começar a pesquisar isso. Eu uso o Maple, né? Mas é um programa bem sofisticado, pesadíssimo, é pago, né? Um programa que faz tudo. Aí você faz equações lineares nele, você faz, aliás, equações diferenciais nele. Ele mostra todo o fluxo, né? Um fluxo lá gerado por uma matriz, que é um campo de vetores, né? E é bem legal mesmo. Ele mostra até um movimento lá, mas Então era exatamente isso que eu estava na minha mente. Tinha algum que mostraria o movimento dessa imagem vetorial, sabe? Escalado. Ele tem um jeito lá de mostrar o campo de vetores, é bem legal. Só que
é um software que não é legal indicar porque precisa, assim, ele é tudo por comandos, é uma linguagem, assim, não é uma coisa que você vai fazer rápido, né? Você tem que aprender a lidar com ele. Maple chama. Tem o MATLAB também, que é similar. Tem uma... Aham. Mas são tudo coisas pesadas que eu usei nos meus estudos, né? Eu não costumo indicar para o aluno porque demora para aprender a mexer com eles. Mas a sua pergunta é muito boa. Ninguém nunca me perguntou se tinha uma coisa mais simples, se é. Então, porque a gente costumava usar com o professor Anderson de cálculo um software que eu esqueci o nome agora, mas que ele mostrava como é que era a representação da função no plano cartesiano, né? Então, isso, tipo, era, para mim, para mim, que sou mais, tipo, enfim, da área mais visual, né? Era interessante ver como aquilo funcionava, assim, sabe? Tipo, Como é uma... desenho geométrico, sabe? Eu gosto, na escola eu gostava mais de desenho geométrico, tipo, conseguia compreender a matemática através disso. E aí eu olhava, quando você olha o vetor projetando ali, você, tipo, às vezes consegue entender melhor, né? O cálculo do vetor. Mas se tiver aí, se você conhecer, próprio, pode indicar aí que a gente gosta. Eu vou ver se acho umas coisas mais simples de fácil digitação, né? Comandos fáceis, de repente só um desenho. Cálculo, eu sei que tem muitos sites na internet, porque é um assunto muito mais popular, né, que geometria analítica. Para plotar gráfico de funções, tem muitos aplicativos e sites que fazem facilmente. Agora, essa parte vetorial de ficar multiplicando o vetor por escalar e ver o que acontece, eu nunca vi, mas eu vou procurar. Eu vou procurar, sim. Eu vi nesses softwares, claro, né, mais avançados, que inclusive plotam até funções em 3D, né? Mas eu vou procurar coisa na internet mais simples, vou ver sim, tá? Desconheço por enquanto. Tá? Mas aí Beleza, prof, beleza. Valeu. Pessoal, então eu encerro a aula, tá? Você chegou a fazer chamada, prof? Eu não lembro. Fiz sim, já anotei você. Assim Ah, você que anotou? Tá, valeu, obrigado. você chegou aí, eu anotei. Pessoal, obrigado pela participação, tá? Boa noite para vocês e até semana que vem. Tchau, tchau. Boa noite, prof. Tchau, tchau.